primeira aula que vai ser gravada, né? Nossa, aqui de estágio, pelo menos. Vamos iniciar. Aê! Bom, galera, seguinte. Na semana passada, a gente falou, então, da criação do SUS. Inclusive, para hoje, eu já vou mandar para vocês um vídeo sobre a 8ª Conferência de Saúde. E aí, dentro desse vídeo, eu vou fazer alguns questionamentos para vocês me entregarem também até o final, até meio-dia. Então, mas são poucos questionamentos, fiquem tranquilos. Vai dar tempo de fazer o arroz do almoço, garanto. Além disso, galera, a gente viu então toda a história da criação do SUS, como foi que ele foi desenvolvido e as principais características do que deveria ser o SUS na saúde brasileira. Beleza. Quando a gente estudou o SUS, a gente falou um pouquinho sobre hierarquização. Primeiramente, hierarquização. E quando a gente falou disso, a gente comentou principalmente sobre a fase da atenção básica, a atenção especializada e a última de alta complexidade. Os programas estratégicos, eles estão no limiar dos programas de especialidades, na camada número 2. Hoje a gente vai conhecer a camada número 1. Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar da atenção básica, quais são as principais características da atenção básica e vamos continuar os nossos estudos falando sobre a atenção especializada e o farmacêutico no SUS em todo esse âmbito, também lá da alta complexidade. Uma coisa interessante para ser falado, gente, é que sim, a gente deveria ter mais profissionais farmacêuticos dentro da atenção básica. Não é uma realidade ainda. A gente vai perceber que, principalmente nos postos de saúde, a área de dispensação de medicamentos ela é feita ou por um técnico de enfermagem ou por alguém contratado de baixa escolaridade, geralmente ensino médio, algum agente de saúde, o que não é ruim, não estou desmerecendo esses profissionais. Entretanto, a gente sabe que para estudar uma boa interação medicamentosa, para fazer uma correta dispensação, é preciso se ter conhecimento aprofundado sobre farmacologia, farmacoterapia, que é o que o farmacêutico estuda em primazia. É o nosso trabalho e a nossa formação estudar sobre isso, saber sobre esses pontos. Então, vamos pensar um pouquinho. Vocês acham que seria interessante ter esse profissional dentro da atenção básica? Vocês acham realmente que é de valia para a saúde? Não estou falando de questão financeira, mas seria valioso ter esse profissional na atenção básica, ainda que seja para a prevenção e a promoção de saúde? O que vocês acham? E aí, gente? Com certeza, professor, com certeza. Por quê? Principalmente em lugar pequeno, que é meio que dificultoso o acesso ao hospital, e isso iria diminuir o número de internações, né? Porque daria tratamento farmacoterapêutico bem bacana num lugar pequeno. Especialmente em lugar pequeno que eu tô falando, mas entendi. Uma em boa. geral, com certeza seria importante. Mais alguém? Não só locais pequenos. Vocês já pararam para pensar, tipo assim, mas eu concordo contigo, Ana Paula, locais menores, cidades menores, interiores, seria interessantíssimo. Só que pensa aqui comigo, em Imperatriz, que não é uma cidade nada pequena. Se tivesse um farmacêutico aqui na Vila Fiquenha, vocês acham que ajudaria ao posto de saúde daquela região a melhorar o serviço de saúde?
Cri, 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 cri. Também. Seria um reflexo do exemplo que eu dei. Exato. Vamos lá. Acorda, meu povo. Acorda, 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 acorda. Vamos lá. Então, gente, o profissional farmacêutico nesses locais, por maior que seja, ainda assim ele iria trabalhar dentro da atenção básica naquilo que a atenção básica ela é necessária, promoção e prevenção de saúde. Além disso, nós iríamos atender a primeira parcela da população, a primeira parcela de saúde da população, que é a parcela de de sinais e sintomas mais brandos, sinais e sintomas que dá para ser tratado principalmente com uma medicação mais tranquila, que seria anti-inflamatórios, alguns antibióticos, alguns analgésicos, que são teoricamente medicamentos mais tranquilos, quase não, mais da metade deles seriam MIPs, que são medicamentos isentos de prescrição, mas que precisam ser dispensados da maneira correta. Não eu vou dar um exemplo basicão, dipirona. A própria dipirona, ela é liberada de qualquer jeito. E você sabe que existe alergia, você sabe que existe interação medicamentosa com medicamentos controlados, você sabe que existe uma diminuição da pressão que para hipotensos não é interessante. Pode falar, meu amor. Fala aí, Leidiane. Professor, o senhor acha que também reduziria essa questão da automedicação? Porque geralmente o pessoal tem a desculpa assim, porque eu não tenho como pagar uma consulta, e no médico a pessoa acaba se automedicando. Então, acho que também reduziria essa parte, né, professor? Com certeza, a automedicação ela seria reduzida sim. Boa. Porque se você tem um profissional que está lá, ó, do lado, trabalhando junto, para poder ter esse contato maior com a população daquele local, com certeza você tem uma dúvida sobre uma medicação. Pergunta lá para o farmacêutico do posto, gente. Claro que existem ainda alguns pontos a serem trabalhados dentro da formação farmacêutica para que a gente possa assumir esses postos de trabalho dentro dos postos de saúde. Seria bastante importante e interessante. Então, eu vou apresentar para vocês hoje a atenção básica, para a gente entender melhor quais são as preconizações e o que ela atende. Além da atenção básica, a gente também vai falar da atenção primária à saúde, que são sinônimos, mas podem aparecer diferentes aí nos documentos do Ministério da Saúde, documentos dentro da Secretaria de Saúde Estadual e Municipal. Até mesmo, gente, eu vou jogar aqui e vocês fiquem pensando aí, se alguém quiser dizer alguma coisa, show de bola. Como seria até mesmo a prevenção e a promoção de saúde dentro de uma pandemia se a gente tivesse profissional farmacêutico no posto de saúde? Onde iria indicar e auxiliar a não utilização de medicamentos não comprovados. Joguei. Vou colocar aqui os nossos slides da aula de hoje. Gente, depois, se vocês puderem, confirma para mim, por favor, se já chegou no AVA de vocês os slides da aula 1 e 2. Eu coloquei lá na forma de PDF, mas eu não sei se foi direitinho. Foi a primeira vez que eu coloquei arquivos lá no AVA. Então, quem puder, dá uma olhadinha para mim, ver se já está lá, ver se consegue baixar, só para eu ter certeza que foi certinho. Professor, no meu nunca abre quando algum professor coloca algum PDF, alguma coisa. Quando eu tento abrir, nunca abre. Eita. Saudade contigo.
Seria bom enviar no grupo. Pois é, não tem problema não. E aí, gente, alguém viu ou não? Vai deixar para depois? Estou olhando aqui, professor, para o Tá, senhor. muito obrigado. Então, gente, atenção primária de saúde ou atenção básica de saúde é aquela primeira parte, a primeira camada dos níveis de hierarquização da saúde. Então, a gente falou de tudo, agora a gente vai focar na atenção básica. Então, continuamos na nossa disciplina, já falamos do modelo de saúde, o que é o processo de saúde e doença, essa foi a primeira aula. Aula passada a gente falou do Sistema Único de Saúde, o SUS. Essa semana a gente vai falar sobre atenção primária de saúde e atenção básica. E na semana que vem a gente vai falar do planejamento da atenção básica, que é aquela que vai vir junto com aquela atividade valendo 400 pontos e 500 pontos. 500 pontos. Depois a gente vai falar da assistência farmacêutica no SUS dentro de serviços especializados e básicos. Os protocolos clínicos, a demanda judicial, e aí a gente começa as nossas aulas práticas, nossas aulas práticas. Eu acho que aqui vai dar um pouquinho mais do que abril. A gente vai começar em maio as nossas aulas práticas, o que vai ser bom, né? Esperamos que esse decreto caia logo, mas se não cair, a gente tem teoria para preencher para os próximos meses também. Então tá tudo tranquilo. Então, gente, o que é atenção primária à saúde? O termo atenção básica e atenção primária à saúde, ele fala, então, de uma coisa só. É aquela base da pirâmide da hierarquização, onde vai atender os sintomas mais leves, os sintomas mais brandos e vai, principalmente, prevenir e promover saúde em uma determinada região. Então, a gente não pode esquecer disso. O principal ponto do posto de saúde não é só a gente ir lá quando está doente. O principal ponto do posto de saúde é que ele trabalhe a prevenção e a promoção de saúde. E, claro, quando existir algum sinal e sintoma de alguma patologia mais branda, ou que seja até mesmo grave, mas que seja o primeiro local de atendimento, e se o posto de saúde, a atenção primária, não der conta de tratar, aí que você é encaminhado para os outros pontos. Na teoria seria o seguinte, gente: criança está com vômito, diarreia, porque está com infecção alimentar. Exemplo: paciente RMS, 3 anos. Ontem comeu um lanche na praça e hoje relatou vômito, diarreia e febre. Em teoria, a primeira coisa que a gente deveria fazer é ir ao posto, a mãe deveria levar esse guri ao posto de saúde e lá ele seria então tratado e avaliado. Se for realmente uma infecção intestinal ou infecção alimentar, né, seria receitado então a medicação correta e ele iria para casa se cuidar. Caso não fosse só isso, se precisasse de um soro, se precisasse de algum tipo de internação, ele ficaria então, ele deveria ficar internado em observação, ele deveria ser encaminhado para um serviço mais especializado. No caso, o que a gente tem hoje como as UPAs. Mas só se fosse necessário. Só se a minha unidade básica de saúde não atendesse, não conseguisse ter estrutura para atender. E aí, caso ele viesse a piorar, seria o ideal levar ao hospital. Mas a gente ainda tem a visão, e a gente, eu falo como sociedade, a gente já tem a primeira opção, hospital. Partiu materno-infantil. Partiu socorrinho. E, basicamente,
é justamente que existe o posto de saúde, para desafogar esses grandes, os hospitais maiores, os de grande especialidade. Essa é a teoria, tá? Por isso que dizem que o SUS ele é tão bonito na teoria, porque a teoria seria entrar nesse trâmite legal. Claro que às vezes a gente não tem tempo para fazer isso, e tudo bem. Mas se funcionasse desde a atenção básica, a gente iria conseguir, então, levar essa assistência de saúde de uma forma muito mais tranquila. O que a gente tem, então, como fundamentos da atenção primária de saúde? Ela tem dois grandes fundamentos, que são chamados de atributos. Os atributos essenciais, que é o acesso, primeiro contato, integralidade, longitudinalidade, coordenação, e os atributos derivados, a orientação familiar, a orientação comunitária e a competência cultural. O que é esses atributos, gente? O que são essas organizações, esses elementos da atenção primária? Quando a gente fala de atributos essenciais, a gente está falando, então, do processo de saúde e doença no campo de tratamento. Então, você vai ter o primeiro contato na unidade primária, você vai ter uma integralidade, e aí eu vou explicar cada ponto desses, mas resumindo, você tem o primeiro contato lá na atenção básica, você vai ter uma integralidade do que você vai tratar, ou seja, tudo que a pessoa está sentindo, ela tem que ter uma integralidade, ela precisa ser assistida em todos os pontos que ela necessitar. Depois você tem as regiões onde isso acontece, e tudo isso é feito por uma coordenação. E a coordenação em saúde ela tem que ser feita de uma forma rápida e eficiente. A gente está vendo isso num âmbito muito maior, por exemplo, nas coordenações de UTI, no caso Covid. Não sei se vocês conseguiram ver as reportagens que saíram ontem e antes de ontem sobre as UTIs em São Paulo. Eu tinha até comentado ontem com o pessoal aqui de casa que seria interessante trabalhar numa coordenação dessa. Não estou dizendo que seria bom, estou dizendo que é interessante, porque você começa a entender como é que é formado toda essa coordenação em saúde, como é que você vê um leito de UTI que está sendo vago ou não, como é que você consegue ajustar isso dentro de um estado. Chega a ser doloroso, principalmente quando você vê pessoas na fila que falecem. Foi o caso que aconteceu na minha família semana passada. Minha tia faleceu na fila da UTI. Mas, ao mesmo tempo, deve ser interessante saber como é que funciona essa coordenação em saúde. Outra coisa que acontece, outro ponto interessante da atenção primária são os derivados. Nesse caso, ela vai falar de promoção e prevenção de saúde, que deveria ser o ponto essencial das unidades primárias, da atenção primária, que deveria evitar que as pessoas ficassem doentes. E aí a gente vai começar a falar sobre orientação familiar, orientação naquela comunidade que aquele posto de saúde ele trabalha e na competência cultural daquela comunidade. Então agora a gente vai falar dos atributos um a um para a gente conhecer basicamente o que cada um deles preconiza. Entre os primeiros atributos, nós vamos falar dos atributos essenciais. Acesse o primeiro contato. Então, o que esse acesso de primeiro contato ele quer dizer? Primeira coisa, quando a gente pensa o seguinte, olha, o primeiro contato tem que ser feito na atenção primária de saúde. A gente já vai pensar em acessibilidade. Eu não posso obrigar uma pessoa daquela região, vou dar um exemplo aqui, eu moro no Santa Rita. Então, eu não posso ter a minha população de Santa Rita todo sendo atendido por um posto de saúde do centro. Por quê? Olha o acesso. Tem pessoas que não têm dinheiro para pegar um ônibus. E do jeito que está caro o negócio hoje em dia, meu amigo, é muita gente que não tem esse dinheiro mais. Então, como seria esse acesso? Como é que eu poderia chegar no meu centro de saúde? Como é que eu poderia ter esse acesso ao centro de saúde se eu não consigo chegar lá? Se ele ficar a quilômetros de distância.
Então, a primeira coisa que a gente vai pensar, quando a gente fala da atenção básica de saúde, é a acessibilidade. Como é que eu vou chegar nesse local, nessa atenção primária de saúde? Quando a população e a equipe identificam aquele serviço como o primeiro recurso a ser utilizado, a ser buscado, ele vai ser buscado mesmo quando há necessidade ou algum problema de saúde, e que esse local ele seja próximo, ele implique em você estar perto daquela população, daquela comunidade. Por isso que geralmente nós temos um posto de saúde para cada bairro. Porque a acessibilidade ele precisa ser preconizado na hora de distribuir saúde pela cidade. O segundo ponto essencial a ser trabalhado é, então, os atributos, a integralidade. Desculpa, a integralidade. O que é isso? É a responsabilidade por todos os problemas de saúde de uma população. Você precisa pensar que a pessoa ela tem que ser atendida em todos os campos de saúde, em tudo que lhe for necessário. Você tem, então, um interesse maior, prioridade nas ações de prevenção e promoção de saúde, a atenção nos 3 níveis de complexidade da assistência. Então, assistência básica, assistência de média complexidade, de alta complexidade, a articulação entre esses 3 pontos e entre a promoção, proteção e prevenção de saúde e essa abordagem integral do indivíduo. Então, o meu sistema de saúde, e principalmente a atenção primária, ela tem que atender desde uma unha encravada até um câncer terminal. Então, em todos os problemas de saúde para tratamento e como prevenir que aquela população ela não chegue a ter doenças que são que podem ser prevenidas. Então, vamos pensar numa diabetes do tipo 2, uma hipertensão congênita não, uma adquirida. Vamos começar a pensar, por exemplo, na prevenção de ISTs, AIDS, tuberculose, hanseníase. Existe um trabalho a ser trabalhado, existe um processo a ser trabalhado dentro da prevenção de saúde. Quando você identifica um paciente que esteja cometido de alguma doença contagiosa, por exemplo, você tem como tratar aquela família tanto na prevenção quanto no tratamento. Então, que é a integralidade, e essa integralidade, ela vem da onde? Ela vem do próprio, ela está arraigada, ela está enraizada em um dos pontos do SUS. Então, o SUS, ele fala, olha, presta atenção, você precisa garantir a integralidade do meu ser humano brasileiro, do meu cidadão brasileiro. Então, você precisa integrar o que a Constituição ela pede. Então, está lá na Constituição e um dos pontos primários da Lei Orgânica do SUS, da Lei da Saúde, que é a 8080, em que você tem que integralizar todo o sistema de saúde para a tua população. Professor. Oi. Na verdade, isso aí só funciona na teoria, né? Porque na prática é bem diferente. É aí que eu queria chegar. Quando eu terminar os essenciais, meu amor, é um dos pontos da atividade de hoje. Eu quero chegar aí. Por que na teoria funciona tão bem e o que está faltando para colocar isso em prática? Vamos trabalhar isso. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas seria interessantíssimo se isso fosse trabalhado da forma correta. Próximo ponto. Longitudinalidade. Essa longitudinalidade, ela vai trabalhar 2 grandes pontos. Principalmente período de tempo e localização.
Então, vamos falar. Localização a gente já falou lá no acesso de primeiro contato. E agora a gente vai falar do tempo. Então, vamos lá. Quando a gente pensa na longitudinalidade, a gente vai entender que existe, então, uma fonte regular de atenção e o seu uso ele deve ser utilizado ao longo do tempo. Ele não tem que ser alguma coisa pontual na história. Ela precisa ser longitudinal. Ou seja, ela precisa estar sendo trabalhada durante todo o processo de vida daquela comunidade. Então, olha só, essa responsabilidade por um indivíduo ao longo de toda a sua vida. Então, independente, ele tem que ser desde criança até a fase, até o fim da vida, até o idoso. Até que aquela criança vire um idoso, no fim das contas. Claro que com o advento do SUS sendo tão recente, a gente não tem esse estudo tão longo. Mas a gente aí já deve ter um estudo de uns 40 anos, mais ou menos assim. 40, 50 anos. Não, 89 para cá, uns 40, quase 31 anos, né? 88 para cá. 32 anos. Então, a gente ainda não tem exatamente o estudo que a gente gostaria de ter, se ele começasse lá do dia 1, né? Mas, por que a gente poderia ter? Qual era um dos grandes benefícios de se ter essa longitudinalidade? Os estudos longitudinais seriam incríveis. Eles seriam extremamente precisos dentro de uma comunidade. Então, você tem estudos, por exemplo, de um posto de saúde em que você trabalha nele, tem todos os dados dos últimos 10, 15 anos, quais foram as principais doenças acometidas daquela comunidade, quais foram os principais tratamentos que se utilizam naquela comunidade, quais são as medicações prescritas para aquela comunidade. Então, você consegue fazer esse tipo de estudo longitudinal com essa relação da atenção primária e a população. Tá tudo bem aí, gente? Yasmin, conseguiu, meu amor? Yasmin, tá me ouvindo? Uh-oh. Outro atributo essencial e o último deles é a coordenação do cuidado. Ela é uma capacidade de responsabilidade pelo sujeito. Então, você tem a capacidade de garantir a continuidade dessa atenção por meio das equipes de saúde. E aí entra o nosso agente comunitário de saúde, entra, então, o trabalho do posto de saúde, para se fazer, então, essa continuidade da atenção. O que eu quero dizer com isso? Lembra daquela criança de 3 anos que eu passei falando para vocês no início da aula? Então, essa criança ela teve infecção alimentar, foi para o posto de saúde, recebeu a medicação. Depois que ela recebeu aquela medicação, e aí? E aí? Vai ficar só nisso? Receber a medicação, foi para casa, pronto, acabou? Não, não deveria ser assim. Um dos trabalhos da agente comunitária de saúde, dos agentes, na verdade, comunitários de saúde, é justamente acompanhar até o estabelecimento final da saúde desse indivíduo. Então, olha, um dos trabalhos do agente comunitário seria esse. Olha, você fez seu... marcar a consulta, no caso de necessidade, se precisar, e aí depois de marcar essa consulta, continuar acompanhando até com que essa criança esteja bem. Está bem? Beleza. Então, vamos continuar a acompanhar o outro paciente. Esse deveria ser um dos trabalhos essenciais do agente comunitário de saúde. Um dos atributos derivados, a orientação familiar. O foco na família implica em considerar a família como sujeito da atenção. Então, pera lá um pouquinho. Vamos parar aqui nesse slide e vamos falar o seguinte.
primeira coisa, a ideia do foco familiar e da estrutura familiar, ela foi mudada nos últimos 30 anos. Então, o que a gente pode fazer? Primeira coisa, identificar o que é família, o que é núcleo familiar dentro da unidade de saúde. Em teoria, o núcleo familiar é todos os indivíduos que moram num determinado local. Mãe, pai, filhos, ou então avó e netos, tio, e sobrinhos, enfim, que moram em um determinado local, onde você consiga mapear esse local. Primeiro ponto. O segundo ponto é que aquela família, ela é o sujeito da minha atenção. Então, eu tenho que garantir que aquela família, o meu sujeito, ela seja, então, o protagonista da minha atenção. Sem distinção de quem é, então, aquela família. O que exige uma interação da equipe de saúde com a unidade local e o conhecimento integral das doenças daquela região. Então, quais são as principais patologias que são encontradas ali naquela região, naquele bairro? Quais são as patologias que mais acometem o Santa Rita? Quais são as patologias que mais acometem a Cafeteira, o Centro, os Três Poderes? Mas que seja entendido regionalização dentro da própria cidade, quais são os pontos e as patologias que mais são acometidas naquele local. Para você saber disso, você precisa acompanhar essa família e até mesmo orientar, depois que você descobre, você vai orientar essa família a como prevenir, promover e integralizar o atendimento de saúde. Então, são os pontos interessantes a serem trabalhados. Oi, Núbia. Bom dia. Professor, eu lhe pedi desculpas, mil perdões por estar entrando só agora. Minha internet não queria acessar de forma alguma. Amor, a minha também. Um milhão de vezes meu celular, só agora eu consegui, viu? Mil perdões. Tá bom, tudo bem. Hoje foi a revolta das máquinas hoje. Relaxa. Sim, já chorei. Oi, Lu. Eu estava na aula e, de repente, o Teams pegou e me tirou da aula aí. Ele não te quer aqui comigo. Aí eu tive que acessar de novo para você me aceitar. Tá estranho isso aí. Eu também acho. Gente, eu tô tentando entrar pelo Ava para ver se diminui isso. Mas não deu. Aí eu troquei a senha. Aí eu vou tentar hoje à tarde de novo. Se der tudo certo, eu aviso para vocês lá no grupo. Tá? Mas você percebeu aí, nada me excluiu da aula. Ele tá malvado hoje com todo mundo. A Yasmin mesmo falou que tá tentando também há horas fazer isso e não consegue. Toda hora ele fica tirando ela. Não quer deixar ela estudar também. Vai dar certo. Vai. Tá gravando. Qualquer coisa, tá gravando. Então, vamos lá. Como é que funciona essa orientação familiar? Na teoria. Vou explicar para vocês. Era uma vez... Olha, gente, eu vou fazer uma brincadeira aqui. Por favor, se não gostar, avisa logo que eu não faço mais. Mas está ali, professor Gabriel, casado com a minha amiga Lu. Estamos aqui, Luzenilde e eu, moramos nessa casa e temos 2 filhas, a Maria Lúcia e a Núbia. Então, aqui estão minhas filhas. Nós formamos um núcleo familiar. O trabalho de saúde seria com que o agente de saúde chegasse até essa minha casa com a Lu e aí ele conhecesse a nossa realidade. Então, olha, a minha família tem hipertensão, a minha família tem diabético, a minha mãe, ela tem um câncer, ou então o meu irmão já teve hanseníase, um exemplo. E aí, com esse detalhamento da minha família, ele vai pegar os dados e vai começar a fazer um banco de dados da nossa região. Aí ela vai para outra casa. Nessa outra casa, nós temos aí que mora a dona Zaira com as suas 2 meninas. A Leidiane
e a Samara. E aí só moram elas naquela casa. Também é uma unidade familiar. Então, lá o agente de saúde vai saber quais são as principais doenças, principais patologias acometidas. É hipertensão, diabetes, não sei o que, não sei. Pronto. Fechou. Quando fechar todo o mapa da nossa região, você vai ter um banco de dados sobre quais são os tipos de patologia a ser trabalhado. Deu a maior parte, como geralmente dá, diabetes e hipertensão. Qual o próximo passo? Orientar essas famílias que possuem esse histórico de hipertensão e diabetes a como prevenir e melhorar o tratamento. Então, vamos lá. Como é que você pode prevenir ter diabetes? Olha, vou trabalhar isso com quem ainda não tem. Então, olha, você precisa fazer exercício físico, a sua alimentação ela precisa mudar, e isso tem que ser continuamente. Essa é a promoção de saúde. Mas você já tem diabetes, então vou marcar uma consulta para você vai fazer acompanhamento, quero ver como é que você está. E nisso também entraria o farmacêutico, lá na unidade de saúde. Você poderia requerer os exames junto com o médico e fazer a ajuda no diagnóstico dessa criança, desse paciente. Tá, professor, mas o médico ele faz sozinho esse diagnóstico. Concordo. Mas e o acompanhamento farmacoterapêutico? Será se não dava para a gente fazer dentro da unidade básica? Ou simplesmente chegar lá, entrar na farmácia do posto, botar os pés para cima. Tu quer o quê? Dipirona? Toma. Toma. Metformina? Toma. Quantas caixas são? 2? Tá. Toma. Então, existe um trabalho farmacoterapêutico a fazer. Você tem o cadastro daquela pessoa. Tá. Você já está utilizando metformina há 1 ano, 12 meses. Eu vou pedir o exame, então, de glicose e da hemoglobina glicada para dar uma observada se você diminuiu ou não, se essa medicação está ou não fazendo efeito. Está fazendo efeito? Você recebeu esses exames? Show de bola. Não tá? Vou remarcar com você, com o médico, para você refazer mudar a tua prescrição, porque não está fazendo efeito. Ou então o efeito que está fazendo, ele é reduzido, diminuído. Então, esse trabalho a gente poderia estar fazendo na atenção básica, mas não temos nós lá para fazer. E é uma coisa que eu quero que vocês façam, que vocês estejam presentes nisso também. Isso é uma ideia de orientação familiar. Próxima, orientação comunitária. Então, primeiro eu falei da família e agora nós vamos aumentar o nosso raio de atenção. E aí nós vamos falar o seguinte, que a orientação comunitária, ele é o reconhecimento das necessidades das famílias em função de um conceito, de um contexto físico, econômico, social e cultural. Vamos lá, gente, pensa aqui comigo. Vocês acham que a situação econômica, social, física e cultural de um bairro como o Bom Jesus é igual a de um bairro como Cafeteira? As necessidades de um bairro, elas podem ser semelhantes, mas nunca será igual a de outro bairro. E eu nem estou utilizando bairros que sejam discrepantes no seu contexto econômico, não. Então pensa aí, a Grande Cafeteira com Bom Jesus. Ou a Vila Fiquene com Bom Jesus. São locais que podem ser parecidos no contexto físico, social, econômico, cultural, mas não são iguais. E aí cada região ela possui a sua análise situacional de cada necessidade de saúde que as pessoas precisam, que cada família ali vai precisar em cada unidade de saúde. Então, com isso, você tem uma orientação básica do que acontece naquela comunidade. Trabalhando essa comunidade, você vai ter como imaginar, como pensar quais são os tipos de orientação
de parasitose. Tem um alto índice aí de ascaridíase, de teníase. Então, vamos diminuir isso tratando com todo mundo. Professor, Só cortando. Cortou aqui por uns 5 minutos. Eita. Realmente, o professor está cortando e travando. Vixe Maria, meu Deus. Verdade. Em 5 minutos travou, agora que voltou. Então, deixa eu voltar aqui a minha ideia. Se travar de novo, vocês me avisam. A minha família e da Luzenilde, a gente não tem problema com parasitose. Não temos. Aqui as meninas, né, que a gente tem, tudo tranquila, ninguém tem ascaridíase e ninguém tem problema com parasitose. Só que na minha comunidade, na minha região, tem muito caso de parasitose. O que é interessante fazer? Uma promoção comunitária para evitar parasitose. Olha, gente, vamos lavar os alimentos quando saem lá da horta, lavar bacaninha quando chega do hortifruti, vamos lavar as mãos, vamos trabalhar a higiene daquela comunidade. Tá, professor, mas se a sua casa não tem, você não precisa participar, né? Nada disso. Todo mundo participa porque é a minha comunidade que está afetada. Não demora muito, gente. Se uma comunidade está afetada, não demora muito para que aquelas pessoas daquela região também sejam afetadas. Isso a gente meio que aprendeu, né, com o Covid. Não demora muito, pode ser que o mundo todo esteja com alguma patologia. Então, o nosso trabalho dentro da unidade básica, ela tem que ser também com a nossa população, com a nossa comunidade. Então, nós temos orientação das famílias individuais, orientação da comunidade, onde aquela unidade básica ela está localizada. E nós vamos falar também da competência, entre a competência comunitária, nós vamos falar da relação horizontal da equipe de saúde com a população, que respeite as singularidades culturais e as preferências das pessoas e das famílias. Então, quando a gente fala de competência comunitária, é o seguinte: a equipe de saúde ela tem que estar localizada e ser daquela região, principalmente no que se fala dos agentes comunitários. São aquelas pessoas que vivem aquela realidade também. Então, são pessoas que têm que estar e têm que ser daquela equipe de saúde, que sejam também da comunidade, para poder entender quais são as particularidades daquela comunidade, quais são as preferências daquelas pessoas, daquelas famílias, para entender o contexto social que acontece naquela comunidade. Então, nessa competência horizontal, nessa competência comunitária, tem que ter uma relação horizontal, ou seja, não deve-se ter uma hierarquia dentro da unidade de saúde, dentro da equipe de saúde, onde todos possam ser iguais. Claro que um ajudando no que pode ser necessário ao outro. Isso é a competência comunitária. Na APS, nós temos, então, algumas organizações a serem trabalhadas. A principal delas é a Estratégia Saúde da Família, ou a ESF, que antigamente era o PSF, o Programa Saúde da Família, e agora é a Estratégia Saúde da Família. Por que mudou de nome? Porque aumentou o nível de profissionais a estarem trabalhando nesse local. Então, antes você tinha, basicamente, enfermagem, medicina e os agentes comunitários. Hoje já é possível se ter nós, farmacêuticos, os profissionais nutricionistas, fisioterapeutas, dentistas. Claro que tem que ser melhor trabalhado isso e melhor remunerado também. O início desse programa se deu em 94 e ela é reforçada e orientada pela Portaria 648 e o Programa Nacional da Atenção Básica, que foi fomentado em 2012.
Então, aqui nós vamos ter uma ideia central do que é essa Política Nacional da Atenção Básica e tudo que a gente já viu hoje na nossa aula. O que eu vou pedir agora para vocês? Eu vou abrir esse mapa mental aqui em uma proporção maior para a gente ver ponto a ponto de tudo que a gente viu de uma forma mais resumida. Então, pera lá, deixa eu abrir aqui para a gente. Só um minutinho. Ainda tá travando, galera? Não, agora tá normal. Graças a Deus. Vou abrir aqui o mapa mental para a gente dar uma olhada, junto com esse PNAB de 2017 já, o mais atualizadinho que a gente tem. Todo mundo tá vendo aí? Sim. Beleza, vamos lá. Na semana passada a gente falou então do relatório Flexner, lá de 1910. Ele também está atrelado às formações do que é saúde, como unidade de dever do Estado. Nós temos então o relatório Dawson, de 1920, que veio melhorar o relatório Flexner, lá do médico Flexner, dos Estados Unidos, que terminaram na Conferência da Alma Ata. Inclusive, para a galera que não esteve na aula passada, a atividade de vocês é sobre essa conferência aqui de 1978. Isso tudo chegou, então, a uma conclusão: a atenção primária à saúde. Então, você não deve só tratar, você deve promover e prevenir saúde. Entre a atenção primária à saúde, nós temos algumas funções. Resolubilidade, ou seja, você precisa resolver os problemas de saúde. Comunicação, os pontos devem ser comunicados entre si, principalmente comunicação saúde-população. E a responsabilização, onde você vai estar responsável pela saúde daquela comunidade. Entre as interpretações e concepções da atenção primária, nós temos a atenção primária seletiva, onde você vai ter os locais necessários à atenção primária e como seletivar os principais patologias a serem trabalhadas. O nível primário do sistema atenção em saúde, que são as UBSs, e a estratégia de organização do sistema de atenção à saúde. Essa estratégia aqui é o que a gente chama hoje de Estratégia Saúde da Família, o ESF, que é o que a gente acabou de comentar agora, que é o trabalho feito no posto de saúde. Entre os atributos, o que foi que a gente estudou hoje foram principalmente os atributos, onde ele vai falar sobre os essenciais, que é o primeiro contato, longitudinalidade, integralidade e coordenação. E dos derivados, nós temos o foco na família, a orientação dessa família, a orientação comunitária e a competência cultural, saber entender a cultura daquele local. Na Política Nacional da Atenção Básica, agora em 2017, onde teve a última atualização, nós ficamos sabendo e ficamos impostos a alguns pontos principais. O primeiro deles são os 3 princípios e as 9 diretrizes que foram trabalhadas novamente sobre essa política nacional. O funcionamento, como ela deve funcionar, isso tudo está na portaria da Política Nacional de Atenção Básica. A cobertura, que a cada 2.000 a 3.500 pessoas, nós vamos ter 4 equipes por UBS.
o padrão essencial e amplificado, quais são os padrões a serem trabalhados na saúde daquela população. Falaram também do tipo de equipe, o que é a ESF, a EAB, EAP, ESB, o NASF, que é o que a gente mais está utilizando agora, são os núcleos de atenção. E esses núcleos de atenção são junções de vários ESF juntos. A estratégia do agente comunitário de saúde e a população específica. Se essa população específica ela é uma população ribeirinha, se ela é uma atenção prisional, se é o consultório na rua, ou se é o consultório também, gente, dentro dos bairros entre si. Ele também entra aqui no consultório na rua. Ele é mais específico, principalmente para a população em situação de rua, esse consultório na rua. Enquanto que o NASF, o ESF, ele é mais centralizado nas outras populações em geral. Nós temos, então, o financiamento por parte... E aí o financiamento ele é feito através... Ele é organizado, na verdade... Meu Deus... O financiamento ele é proposto e organizado pela Portaria 2979, de 12 de novembro de 2019, onde você tem uma captação ponderada, o pagamento por desempenho e as ações estratégicas de cada ESF, coordenado pelo NASF. Esse é um resumo, na verdade, de como seria o Programa Nacional de Atenção Básica. É aqui que a gente vai ver os principais pontos a serem trabalhados em cima dessa organização. Uhum. E aí, finalizando então, a concepção nacional de atenção de saúde e doença e as ações primárias em saúde. Então, quando a gente tem aquela concepção de saúde biológica, unicausal, que é aquela concepção que somente um vírus ou uma bactéria que causa a doença, pronto e acabou. A ação de saúde ela vai ser, então, a recuperação e reabilitação da saúde. Então, se é um vírus, eu vou matar o vírus, pronto, e recuperei a saúde daquela população. A epidemiologia ela é feita mais clínica e nós temos como educação de saúde a orientação ao paciente apenas. Quando a gente pensa na concepção de saúde multicausal, onde vários fatores vão trabalhar para que a pessoa fique doente, você tem uma concepção higienista da doença, do processo de saúde e doença. Então, você vai ter a proteção da saúde e a prevenção dessas doenças. A epidemiologia ela é chamada de clássica e a principal tipo de educação a ser feita é a educação sanitária. Como, por exemplo, nós tivemos lá as causas da revolta da vacina, que eu comentei com vocês desde a última aula. Como foi que começou essa revolta da vacina lá no Rio de Janeiro. Quando você tem uma concepção de saúde como determinação social, então o sujeito ele é determinado a ter aquele doença, ele é uma concepção, você vai ter apenas a promoção de saúde. Então, olha só, você não vai tratar, você não vai proteger, você não vai prevenir, você vai apenas promover essa saúde através da educação em saúde e da crítica social àquele local. Agora, quando a gente tem uma concepção integralista, na integralidade, que é um dos pontos que nós temos na Constituição Federal, na Lei da Saúde, que é 8080, e aqui dentro da Unidade Básica de Saúde, você vai recuperar, reabilitar, proteger, vai ter
O professor está travando, não está saindo nada da sua voz. Tá travando para todo mundo? Ou já voltou? Tá travando para todo mundo, professor. Aqui passa de 2, 3 minutinhos travado. Entendeu. A última palavra que eu escutei foi multifuncionalidade. Melhorou, gente? Sim, voltou agora. Uhul! Voltou. Eba! Então, quando a gente fala da integralidade, meu povo, o que acontece? A integralidade é você juntar tudo aquilo que foi trabalhado antes, todas as correntes de saúde que nós tivemos antes, a biológica, a multicausal e a determinação social, e trabalhar isso junto. Então, você vai ter como ação de saúde a recuperação, a reabilitação, a proteção, a prevenção e a promoção de saúde. Isso é interessante porque você vai utilizar como processo de epidemiologia tanto a clínica, quanto a clássica, quanto a crítica, quando você fala do social. E a educação em saúde, ela vai ser tanto a orientação ao paciente, educação sanitária e educação em saúde. Então, você integra literalmente todos os projetos de saúde que existiram anteriormente. Quais são as consequências dessa implantação, então, num determinado local? As melhores consequências são as seguintes: menor taxa de mortalidade pós-natal, porque você vai ter um acompanhamento dessas crianças, melhor sobrevivência à meningite bacteriana, menores taxas de hospitalização por complicação pela diabetes, porque você vai tratar a diabetes desde o início. Você vai tratar a diabetes desde o primeiro foco, diminuindo a taxa de hospitalização. Menores índices de gravidez na adolescência, porque você vai promover a utilização, por exemplo, dos métodos anticoncepcionais. Maior cobertura vacinal, maior expectativa de vida e maior disponibilidade de tratamento efetivo, sendo esse tratamento efetivo feito por toda a unidade de saúde, por todos os profissionais de saúde ali presentes. Ok? Muito bem, meu povo. Vamos para a atividade de hoje. São 10 horas, então até meio-dia vocês têm para me entregar, mas eu acredito que vocês conseguem me entregar até antes. Então eu vou gravar aqui direitinho a atividade para todo mundo ficar sabendo também. A atividade é simples, porém ela é longa. Vou explicar melhor, vamos lá. Eu quero simplesmente um texto crítico, uma análise crítica de, no mínimo, uma folha, frente e verso, sobre como nós, como farmacêuticos, podemos estar integrados a esse programa da atenção básica e melhorar os pontos que não são trabalhados atualmente. A gente falou muito sobre, na verdade, eu falei muito sobre o que seria utópico, né? Sobre a teoria linda do papel. Como uma unidade básica seria interessante. Mas a gente sabe que a realidade ela não é dessa forma. Como nós, farmacêuticos, integrados dentro da atenção básica, podemos melhorar essa atenção de saúde. Eu quero que vocês parem, pensem e façam uma crítica
sobre como nós podemos ajudar a incrementar e auxiliar a melhorar a atenção básica na nossa cidade. Dúvidas? Vale quantos pontos? Surpresa. Mas se eu fosse tu, eu faria. Outra dúvida? Pode sair da aula e fazer? Pode, meu amor. Tem que mandar foto, no seu WhatsApp? Foto, por favor, e pode ser no grupo também, gente. Agora não tem problema não, já que a resenha ela é individual e crítica, não tem problema. Coloca o nome de vocês lá para poder atribuir os pontos de hoje, tá? Professor, qual o prazo escrito, né, que o senhor prefere? Sim, escrito. Qual o prazo, professor, para entregar? Que agora de manhã meio-dia. para mim é inviável. E para mim é inviável, professor, porque eu estou justamente no serviço. Estou assistindo aula. Estou no fone de ouvido. E professor, e eu estou assistindo aula bem escondido também no serviço, no